Fala galera, professor Guilherme de novo aqui com vocês para nós darmos continuidade no curso de ondulatória, tá certo? Trazendo hoje um capítulo extenso desse curso, nós vamos muito longe ainda falando sobre fenômenos ondulatórios, tá? Nós temos vários fenômenos a serem estudados aqui por nós e vamos começar discutindo dois fenômenos que nós já exploramos bastante no curso de ótica: reflexão e refração de ondas. Tá? Então, nós vamos ser um pouco mais práticos agora, porque como na ótica nós fizemos uma análise bem fina a respeito desses fenômenos, em ondulatória nós temos o mesmo efeito. Porque há uma onda de luz, né? Onda de luz não deixa de ser onda. Então, todos os critérios, todas as análises que nós fizemos lá atrás, elas continuam válidas aqui, tá certo? Então, para a reflexão de ondas, eu gostaria que vocês lembrassem que o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, isso continua valendo, tá certo? Vocês lembram disso? Eu traçava uma normal, nós tínhamos lá o ângulo de incidência e o ângulo de refração, que era o ângulo entre o raio e a normal. Continuam valendo aqui, tá certo? Com relação à refração, a mesma coisa, pessoal. Se você pensar na refração de ondas, lembra que nós traçávamos a normal e o ângulo entre o raio e a reta normal era o ângulo de incidência e o ângulo entre o raio refratado e a normal era o ângulo de refração. Mesma coisa, a gente continua tendo na refração a lei de Snell. Então, se você quiser, você pode utilizar a lei de Snell e lembra que o formato que nós trabalhamos era o seno da incidência vezes o n de onde a onda vem. Do outro lado, seno da refração vezes o n para onde a onda vai. Então continuam valendo esses conceitos? Claro, continuam valendo. São conceitos que nós desenvolvemos lá atrás e ainda nós podemos utilizar, tá? Entretanto, o que vai acontecer é que nós vamos acrescentando novas informações. Por exemplo, lá atrás nós não falamos a respeito de frequência, né, de comprimento de onda, e não falamos sobre velocidade. Então é muito importante que você perceba o seguinte: quando uma fonte dá origem a uma onda, essa onda gerada pela fonte, ela vai se propagando no meio, e a frequência, a vibração que ela gera, é criada pela fonte. Então, quando uma fonte cria, entre aspas, uma onda, a onda segue com aquela característica de vibração que foi originada. Por exemplo, se você emite um raio de luz, a luz visível ela tem uma faixa de frequências, né, em que nós conseguimos perceber. Se você emitiu um raio de luz visível, ao longo do caminho não tem como esse raio de luz se tornar ultravioleta ou um raio-x. Então, a frequência de vibração, porque a frequência é como se fosse a característica, é como se fosse o RG daquela onda que está se propagando. Então, a característica da onda, ela não muda ao longo do processo. Então, em todos os fenômenos que nós vamos estar estudando aqui, mas principalmente nesses dois, é importante que vocês tenham em mente que na reflexão e na refração de ondas, em ambos os casos, em ambas as leis, a frequência permanece constante. Tá certo? Aí você pode fazer agora uma análise específica em cada caso. Por exemplo, se eu pensar na reflexão, como não há mudança do meio, né, o meio é que define a velocidade. Então, se a onda, seja luminosa, sonora, bate num obstáculo e volta, o fato dela voltar indica que o meio permaneceu constante. Então, além da frequência ser constante, aqui na reflexão eu tenho a velocidade que permanece constante e nós sabemos que V é igual a lambda vezes F. Então, eu vou colocar aqui um asterisco em cima das grandezas que são constantes. Então, se eu tenho frequência constante e tenho a velocidade constante, não tem como o lambda mudar. Então, o lambda também permanece constante. Logo, na reflexão de ondas, você tem as três características que permanecem constantes.
Então, velocidade, comprimento de onda e frequência na reflexão permanecem constantes. Joia? Agora, a refração ela é caracterizada como a mudança do meio de propagação. Vocês lembram disso? Então, se você está mudando o meio, então isso indica que vai haver mudança de velocidade. Então, se a velocidade vai mudar, como é que nós vamos tratar isso aqui? Bom, eu posso tratar isso de duas maneiras diferentes, pensando especificamente na velocidade ou pensando no comprimento de onda. E esses caras, velocidade e comprimento de onda, a gente pode fazer eles surgirem aqui, ó. Certo? Lembra da definição de N? C sobre V. Vamos mexer com isso agora? Então ficaria assim, ó. Eu faço o seno I vezes o N vem, que seria C sobre a velocidade de onde a luz vem. Do outro lado, eu faço o seno R e o N vai, é C sobre velocidade do meio para onde a luz vai. Então, eu vou cortar esse Czinho aqui, tá joia? Eu tenho ele dos dois lados. E agora nós podemos brincar o seguinte. Vamos deixar as velocidades de um lado e os senos do outro. Então, eu posso escrever, olha que interessante, um segundo formato, em que o seno I dividido pelo seno R, isso vai ser V vem dividido por V vai. Tá joia? E esse vem e vai, então, nós já utilizávamos isso lá atrás no curso de ótica, né? Velocidade do meio de onde a luz vem e velocidade para o meio de onde a luz vai. Certo? Agora, lembrando que V é igual a lambda vezes a frequência, então nós podemos fazer uma alteração aqui, não é verdade? Então, se V é igual a lambda vezes F, lembrando que o F é constante, aqui, ó, a frequência é constante, então eu ficaria com lambda de onde a luz vem vezes a frequência, e embaixo, lambda para onde a luz vai vezes a mesma frequência. Então eu corto essas frequências e eu posso expandir esse pensamento também para os comprimentos de onda. Então eu posso escrever que o seno I sobre o seno R vai ser igual ao lambda vem sobre o lambda vai. Beleza? Então, pessoal, na realidade, a lei de Snell ela continua sendo válida, ela só ganhou uma nova roupagem aí, tá certo? Nós demos uma repaginada, né? Vamos pôr assim na lei de Snell, mas ela continua com a mesma estrutura. Então, esse I continua sendo o ângulo de incidência, medido entre o raio da onda e a reta normal, e a mesma coisa, o ângulo de refração entre o raio da onda e a reta normal. Tá certo? Só que agora a lei de Snell é escrita em função da velocidade de propagação da onda e também escrita em função do comprimento de onda. Lembrando sempre que vem e vai são os meios para onde a luz vai, né? E o meio de onde a luz vem. Tá certo? Isso ajuda na hora de você guardar a expressão. Beleza? Então nós vamos dar sequência, como eu falei para vocês, no estudo dos fenômenos ondulatórios. Esse é o primeiro fenômeno, né? Os dois primeiros, que na verdade a gente já tinha estudado anteriormente, eu só quis dar uma repassada para mostrar esse novo formato que pode ser utilizado quando nós falamos de onda, tá? Aquele minutinho para vocês se organizarem com as anotações, dá um pause aí no vídeo e eu já volto. Beleza? Muito bem. Queridos alunos, agora nós vamos discutir aqui um fenômeno novo que nós não tínhamos visto anteriormente, tá certo? Esse novo fenômeno é específico aqui do estudo da ondulatória, então ele não foi estudado anteriormente nas aulas de óptica. Legal?
O que nós vamos falar? Nós vamos falar agora, turma, a respeito do fenômeno da difração de ondas. Eu sempre falo para os meus estudantes, né? Olha como o professor é possessivo, né? Meus estudantes. Então eu sempre falo para a moçada, gente, qual a primeira coisa que você precisa entender quando você começa a estudar um fenômeno? O seu significado. O que é difração? Não é verdade? Não adianta eu começar a fazer um desenho aqui, explicar um monte de coisa, se eu não falar para vocês o que é a difração. Então, a primeira coisa, entenda o fenômeno. Difração de ondas em física é entendido como sendo a capacidade que as ondas têm de contornar. Não é o melhor termo, mas vamos a esse. Fendas ou obstáculos. Muito bem. Então o conceito já está aqui. Eu sei que a difração é quando a onda contorna uma fenda, um buraco ou um obstáculo, certo? Então, como é que isso acontece na prática? Vamos tentar entender? Então é o seguinte, turma, vamos supor que nós temos uma onda vista de cima. Tá? Você pegou um helicóptero e está sobrevoando o mar. E que você veja na praia, né? Então as ondas estão chegando na praia, uma praia bem compridona, então você tem ondas ali que são praticamente planas chegando na areia, tá certo? Vamos pegar algo semelhante a isso e vamos desenhar, tá bom? Só que ao invés das ondas estarem chegando na areia, elas estariam chegando diante de um obstáculo, tá? Então o nosso desenho vai ser isso aqui, turma. Vamos supor que essa figura que nós temos aqui, ó, beleza? Seria uma frente de onda, tá certo? Então, uma frente de onda seriam, por exemplo, as regiões de crista, né? Então, vamos lá. Ó. A nossa frente de onda está aqui, se propagando. Vamos fazer mais uma. Beleza. Então, essas linhas em vermelho representam as frentes de onda que estão se propagando aí. E, de repente, nós vamos colocar essas frentes de onda chegando aqui em um obstáculo. Tá joia? Vamos supor que esse nosso obstáculo, só pegando uma medida aqui direitinho, seja este aqui, ó. Vamos supor que nós temos uma mureta, tá legal? Só que essa mureta, ela tem um buraco aqui no meio. Então, ó, estou pintando aqui a mureta em pretinho, e essa mureta tem um buraquinho aqui no meio, tá joia? E as nossas ondas, elas estão se propagando para a direita, tá? Vamos colocar aqui uma setinha em azul, que seria a propagação das ondas. Aqui, ó. Então vamos colocar o sentido da propagação das ondas aqui na figura, tá bom? Seriam essas setas em azul, que nós chamamos de raio de onda. Tá joia? E essas setas em vermelho, perdão, essas retas em vermelho, nós chamamos de frentes de onda. Tá joia? Bom, o que o pessoal achava que iria acontecer aqui? Bom, as pessoas imaginam que
e imaginam corretamente, isso não está errado, que essas ondas, elas vêm se propagando dessa forma, batem na mureta, vão sofrer reflexão e vão retornar. E que uma pequena parte dessa onda passa aqui pelo meio e vai se propagando aqui dessa maneira, tá? Isso até acontece. Entretanto, nós sabemos que, vamos lá, que agora é uma parte extremamente importante do fenômeno. Nós sabemos que a distância entre duas cristas consecutivas, né? Não foi muito bem assim que nós definimos o lambda, mas nesse caso nós podemos usar dessa maneira. Então, se eu pegar essa distância aqui, este é o nosso lambda. Não é verdade? Né? Que seria o comprimento entre essas duas cristas aqui. E se você pegar essa distância aqui, ó. Opa, vamos ajeitar aqui. Então, se eu pegar essa distância em verdinho, ela representa o diâmetro dessa fenda. Tá joia? Vamos pôr assim, né, de maneira bem prática, o tamanho daquele buraco que nós temos ali, tá bom? Então, o que vai acontecer? Uma condição intrínseca para a ocorrência do fenômeno da difração. Vamos traduzir isso no bom português. Para que o fenômeno ocorra, o lambda, ele até pode ser um pouco maior do que o d. O que ele não pode é ser menor. Então, verifica-se a existência do fenômeno da difração desde que o lambda, comprimento de onda, seja, se ele for próximo do d, legal. Se ele for maior que o d, tudo bem. Agora, se ele for muito menor do que o d, o fenômeno não acontece. E o fenômeno não acontecendo, a onda passa do jeito que eu falei para vocês aqui. Ela vai reto. E se tiver, por exemplo, um ponto colocado nessa região, esse ponto P, ele não sofre a ação dessa onda se não ocorrer difração. Entretanto, ocorrendo a difração, a onda, como está escrito, contorna o obstáculo e ela faz isso aqui, ó. Então, olha como fica a onda, pessoal, quando ela contorna esse obstáculo. E aí ela vai embora se propagando desse jeito, ó. Joia? Muito bem. Então, eu tenho o sentido aqui de propagação da minha onda. E veja que o interessante é você perceber agora que aquele ponto que nós colocamos aqui, vamos colocar esse ponto P, ó, em destaque aqui, o ponto P, se não existisse o fenômeno da difração, o ponto P não seria atingido pela onda. Ele ia estar escondidinho atrás dessa mureta e a onda não chegaria até ele. Ela ia passar aqui pelo meio e esse ponto não receberia os efeitos da onda. Entretanto, ocorrendo a difração, o ponto P está sujeito à ação da onda. Mesmo tendo um obstáculo, a onda contornou esse obstáculo e atingiu o ponto P. Legal? Então agora vamos colocar a condição de existência do fenômeno aqui. Tá certo? Vamos lá. Então seria assim, turma. Quando nós falamos a respeito da difração, para que ocorra a difração, nós temos que o lambda, comprimento de onda, ele precisa ser próximo do diâmetro da fenda, e como eu falei para vocês, ele pode até ser maior do que o diâmetro da fenda. O que ele não pode é ser menor. Tá certo? Então, se você pensar no nosso cotidiano, né, vamos pensar de maneira geral, no nosso dia a dia aí, onde que você vê a difração ocorrendo? Porque quando você fala no fenômeno, às vezes as pessoas não conseguem enxergar uma situação prática dele, né? Então vamos pensar assim, ó.
Você está andando por uma rua, tá certo? Você está chegando na esquina, tá? Você está numa rua aqui transversal, então tem uma preferencial aqui na sua frente, você está caminhando aqui, tá? Só que você ainda não chegou nessa preferencial. E de repente tem prédios, né? Então você não está vendo a parte de trás da rua, você está vendo só aquela direção que está na tua frente, tá? E você já está ouvindo uma ambulância. Então tem uma ambulância que está vindo lá de trás, num determinado instante você começa a ouvir. Mas a pergunta é, por que você ouve, sendo que você ainda não vê essa ambulância? Algo está acontecendo com o som que não está acontecendo com a luz. Veja que o som, ele tem a facilidade de se espalhar. De maneira que, se você estiver num cômodo de uma casa, você consegue conversar com uma pessoa que está no outro cômodo. Claro, não apenas por difração, a onda pode sofrer reflexão, né? Mas se duas pessoas estiverem no interior de dois cômodos e há uma porta entre esses cômodos, você consegue conversar com a outra pessoa, mesmo sem que você esteja vendo essa pessoa. Qual que é um dos fenômenos responsáveis por isso? É a difração. Porque a hora que você fala, a onda passa pela porta, pela abertura da porta, e se difrata pelo outro cômodo. Ela se espalha pelo outro cômodo. Tá certo? Então, se você pensar nas frequências de luz visível e nas frequências de som audíveis, você vai perceber que o comprimento de onda do som, ele é muito maior do que o comprimento de onda da luz visível, tá certo? Então vamos fazer aqui um exemplo, uma análise, né? Vamos pegar um valor aqui, só para vocês terem uma referência em relação a isso, tá? Nós sabemos que, exemplo, tá bom? Então se você pegar a velocidade do som no ar, tá? Vamos falar aqui um pouquinho do som. Se você pegar a velocidade do som no ar, nós sabemos que ela é 340 metros por segundo. Certo? Vamos escolher uma frequência audível? Nós sabemos que o ser humano, em tese, ouve de 20 até 20 mil Hz. Tá? Vamos pegar uma frequência tradicional. Tradicional que eu digo, uma frequência cotidiana, né? Pode ser 200 Hz, pode ser 1000 Hz, 2000 Hz, qualquer frequência. Eu peguei uma frequência baixa, 200 Hz, só para facilitar um pouco o nosso cálculo aqui, tá? A nossa voz gira em torno disso, né? 200 Hz, 400 Hz, depende muito de pessoa para pessoa, mas gira em torno, tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma frequência de 200 Hz, o que vai acontecer? Nós sabemos que V é igual a lambda F, não é verdade? Então, se eu quero o comprimento de onda, lambda, é só eu dividir a velocidade pela frequência. Então, o comprimento de onda de um som aí, de uma voz ou de um instrumento que esteja próximo de 200 Hz, seria 340 dividido por 200, tá? Então, nós caímos aí num valor de lambda que seria de 17 metros, tá bom? Então, esse lambda, 1,7 metros. Então, esse lambda de 1,7 metros, vamos lá, do som, ele conseguiria, então, com facilidade, se difratar por portas. A largura de porta é 80 centímetros, né, em média, 1 metro, depende muito da porta. Se você tiver uma janela aberta, então você está falando do lado de fora, as pessoas lá de dentro de casa estão ouvindo porque o som está difratando. Agora, vamos pegar uma frequência de luz, uma frequência qualquer, tá? A luz, ela vai aí de 4,5 até 7, 7 e pouco, vezes 10 a 14 Hz, tá certo? Vou pegar uma frequência ali em torno de 6, tá? Só para fazer um cálculo aqui. Então, se eu pensar na luz, nós sabemos que a luz, ela tem a sua velocidade de propagação, que é o 3 no ar, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá legal? Que a gente chama de C minúsculo. E podemos pensar numa das frequências visíveis. Vou pegar aqui um valor fácil de ser calculado, que seria 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Essa é uma frequência visível, tá legal? Então vamos fazer o cálculo de novo, dividir a velocidade pela frequência. Então nós teríamos aqui um lambda, vamos pôr um Szinho aqui, que é o lambda do som.
Vamos fazer aqui um lambda de uma das frequências visíveis da luz, que seria o 3 vezes 10 à oitava, dividido por 6 vezes 10 a 14. Tá joia? 3 por 6 dá 0,5. Então, eu teria aqui 0,5. Vamos fazer já as potências? 10 a 8, 14 sobe negativo, né? Então, fica 8 menos 14. Isso dá menos 6. Então, 0,5 vezes 10 a menos 6 metro, tá? Então, para colocar isso de uma maneira um pouco mais prática, eu poderia colocar 0,5 micrometro. Muito bem. Moçada, o que é 0,5 micrometro? Vamos tentar enxergar isso na prática? Olha só. Então, se você pegar essa régua ela tem 1 metro de comprimento, tá bom? Essa régua tem 1 metro de comprimento, presente dos queridos alunos do terceiro ano A, né? Muito bom, um beijo para eles, obrigado. Quem me deu de presente já sabe quem foi, não vou fazer propaganda aqui. Então é o seguinte, moçada, se você pegar essa régua, que tem 1 metro, imagine que você pudesse dividir essa régua em 1 milhão de pedaços. Certo? Você fala, nossa, dividir essa régua em 1 milhão de pedaços, não é verdade? Se você olhar aqui, ó, nós temos já uma divisão bem pequenininha aqui, que é o milímetro. Essa régua já está dividida em milímetros, né? Que são os espaçamentos menores que nós temos aqui. O milímetro seria, então, você pegar essa régua e ter dividido em 1000 partes. Nós vamos fazer mais ainda. Nós vamos pegar essa régua e dividir em 1 milhão de partes. Então, você pega uma dessas 1 milhão de partes e corta na metade. Aqui, ó. Né? Meio micrometro. Tá? Então, esse meio micrometro teria que ser a largura da fenda para que você observasse a difração da luz. Entenderam isso? Então, a consequência desse fato no nosso cotidiano é que o som se difrata muito mais do que a luz. É por isso que quando você vê um carro passando na rua, aquele pessoal que gosta de som, que investe, né? Você tem a facilidade, presta atenção e começa a observar isso. Você tem a facilidade de ouvir muito mais o grave do que o agudo. Às vezes dá a impressão até que esses caras que investem em som só compram grave. Pode ser até que o cara tenha investido mais em grave do que em agudo. Mas o som grave, como o lambda dele é maior, então ele tem mais facilidade de sair do carro do que o agudo. Agora, se você pensar no som e na luz, é a questão da ambulância que eu falei para vocês. É a questão das pessoas conversando dentro de casa e o som se espalhando muito mais pelos cômodos do que a luz. Você só vê a pessoa quando ela está na tua frente. Então, dificilmente, né, então a luz não sofre difração? Sofre. Entretanto, aí você precisa de um aparato um pouco mais técnico para enxergar a difração da luz. Né? Então nós temos experimentos em que a difração da luz ocorre e são experimentos fantásticos, tá? Mas no cotidiano, em grande escala, mundo macroscópico, a difração da luz é algo que não se observa. Quem gosta desse tipo de exercício são as provas de vestibular de maneira geral, né? Então teve um ano que a prova do Enem colocou que 2 menininhos estavam conversando através de um muro, eles se ouviam, porém não conseguiam enxergar um ao outro. Qual era o fenômeno responsável por isso? O que estava acontecendo ali no caso? Era a difração do som e que não estava acontecendo com a luz. Legal? Moçada, então é isso. Eu deixo vocês aqui com essa lousa, falando a respeito da difração de ondas e nos nossos encontros ao vivo nós voltamos a aprofundar esses conceitos aqui. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima!